Fala pessoal, professor Tiago Rocha, aqui diretamente do Colégio Universo Mais, para que a gente continue mantendo o foco na sua preparação para o Enem 2025. Um detalhe importante é que hoje nós iniciamos esse momento tratando da competência ERA 2, a competência que te convida a compreender as transformações no espaço geográfico a partir das relações socioeconômicas e culturais de poder. Vamos falar das habilidades dessa competência e, sobretudo, dos objetos que geralmente são mobilizados por essa competência, como, por exemplo, a cartografia, as relações de poder, entre elas os conflitos geopolíticos, é claro, a dinâmica populacional e as instituições internacionais, entre essas instituições, os blocos econômicos, não esqueçam disso. Mas para a gente não perder tempo, eu vou fazer um item aqui daqueles que são mais recorrentes em prova, um item ligado à cartografia, que trata sobre escala cartográfica. Então não te esquece, muito cuidado com esse objeto, que geralmente é mobilizado lá na habilidade 6, que te convida a interpretar gráfica e cartograficamente as diferentes formas de representar o espaço geográfico. Bom, vamos para o item? Vamos lá. Atenção para cá, pessoal. No item você observa de cara logo um mapa e ele fala rota de um navio fantasma. Mas como você bem já aprendeu, um item que exige que tenha o padrão Enem precisa ser iniciado a partir do enunciado, onde você vai encontrar a famosíssima situação problema. Então vamos lá para o enunciado. Diz assim mesmo para a gente, ó. Considerando que a distância entre a ilha de Tobago e o Estreito de Málaga seja de aproximadamente 20.800 quilômetros. Pessoal, aqui no 20.800 quilômetros, eu já tenho, então, portanto, o nosso espaço real, a nossa distância real. Lembrando que quando se trata de escala, eu vou lembrar daquela famosíssima equação, famosa e simples equação que é escala é igual a Dzinho sobre Dzão. Atenção para o detalhe importante, senhoras e senhores. Não se esqueçam que quando se trata de Dzinho, nós estamos falando da distância gráfica e do Dzão da distância real. Ele acabou de me apresentar a distância real, 20.800 quilômetros. Vamos conferir o que diz o restante do enunciado. O trajeto percorrido pelo navio fantasma, com radar desligado, equivale a quantos centímetros no mapa? Ou seja, se ele está tratando sobre quantos centímetros no mapa, ele quer possivelmente descobrir, então, para a gente, obviamente, a distância gráfica, o famoso desenho, não te esquece disso. Então, se ele quer descobrir a distância gráfica, isso possivelmente, se é no mapa, vai ser apresentado em centímetros, né? Então, se eu já tenho a distância real, ele quer a distância no mapa, ele possivelmente já me apresentou a escala. Vamos dar uma olhada no mapa e ver se a gente descobre a escala? Ah, tá bem aqui a escala, ó. A escala já está muito bem delineada, eu vou grifar para ti, ó. Bem aqui a escala, bem no pezinho, na porção mais à direita inferior do nosso mapa. Vamos ver o mapa? O mapa diz o seguinte para a gente, ó. A rota de um navio fantasma. Rota com S ligado, rota com S desligado, que seria uma espécie aí de radar para descobrir por onde o navio está passando. Vamos ver os pontos, né? Desde a saída do navio até o seu destino final. Então, na saída, início, ele fala assim, ó, navio, bem aqui, atenção, bem aqui, ó, nessa área, tá vendo? Navio saiu de Dos Bocas, no México, perfeito? Ponto 2. Entre 4 e 8 de agosto, carregamento de 1 milhão de barris em Puerto José, na Venezuela, fechou? No ponto 3, 20 de agosto, passou 100 quilômetros a leste, 100 quilômetros a leste da ilha de Tobago e então desligou o localizador. Deixa eu mudar minha caneta aqui, porque essa caneta não está legal. Deixa eu pegar essa canetinha bem aqui, ó. Olha o que ele te diz, que passou a 100 quilômetros a leste, ou seja, em vez de 20.800 quilômetros, que seria a distância total, ele passou 100 quilômetros antes, seria então, portanto, 20.700 quilômetros. Então, se eu tenho uma distância real de 20.700 quilômetros, quando eu faço, atenção para cá para a informação, vamos pegar aqui um pretinho para ficar mais fácil, ó. Eu já descobri que a minha distância real, em vez de ser 20.800, na verdade é 20.700 quilômetros. Quando eu faço uma conversão simples de quilômetro para centímetro, você aprende isso em escala métrica decimal, eu vou perceber, então, portanto, que o meu queridíssimo desenho, a minha distância gráfica, na verdade, é de 20,7 centímetros. Qual é a resposta para a gente? Então, portanto, pega lá para mim, sem medo de ser feliz, letra O,
D de dado é a nossa queridíssima resposta. Fechou a informação? Simples, moçada. Basta apenas você lembrar da conversão da chamada escala métrica decimal. Se a distância real é de 20.700 quilômetros, porque ele passou 100 quilômetros antes, eu converto para centímetros e tenho uma distância gráfica de 20,7 centímetros. Fechou? Ok para vocês? Tranquilos? Bora fazer mais uma aí, ainda dentro da competência 2. Só que dessa vez nós vamos utilizar não a habilidade 6, mas a nossa queridíssima habilidade 8. Ah, deixa eu colocar aqui para ti não esquecer, tá? Vou colocar até em azul para dar uma grifada. Esta aqui, então, portanto, trata da nossa queridíssima habilidade número 6. Vamos lá para a questão 2. Moçada, a questão 2, ela vai tratar da nossa queridíssima H8, tá? A H8 é aquele tipo de habilidade que vai te convidar a analisar, senhoras e senhores, o papel do Estado perante os fluxos populacionais. Eu estou só encorpando aqui a estrutura do meu grifo para ficar maior, tá vendo? Para deixar bem destacado para ti. Então você vai ser convidado a analisar o papel do Estado em relação a como a população se comporta. Vamos lá. Olha o que diz o item 2, enunciado. O temor da política apresentada no texto expunha a dependência do país A. A imigração foi um dos principais temas durante a campanha eleitoral que antecedeu o referendo de 2016. Então, olha lá. A nossa queridíssima imigração foi um tema destacado durante as campanhas que precederam o referendo de 2016. Bora ver que referendo é esse. No qual a população britânica optou pelo Brexit. Olha, ele está falando aqui para a gente, deixa eu pegar aqui de novo o meu vermelho. Ele está falando sobre o Brexit, pessoal. Lembra o que foi o Brexit? O Brexit foi justamente esse referendo que aconteceu em 2016 na Grã-Bretanha, onde o povo britânico foi convidado a votar. Pelo quê? Pela manutenção na União Europeia ou pela saída do bloco europeu. Detalhe, resultado disso é que o povo britânico decidiu por se retirar, pela Grã-Bretanha se retirar do famosíssimo bloco europeu. Lembrar vocês que entre os vários argumentos estão o fato de que a União Europeia há algum tempo, há pelo menos 10 anos, se encontra em crise econômica, crise essa que resvalava sobre a economia britânica. Um segundo argumento, o fato de que os britânicos nunca utilizaram o euro. Isso significa dizer que os britânicos nunca tiveram integralmente dentro do bloco europeu, o que pode ser extremamente representado pelo fato de que a Libra é não só uma moeda nacional, mas um símbolo da cultura nacional, o que pode, então, portanto, justificar a não utilização do euro. E um terceiro fator, o terceiro argumento utilizado por aqueles que defendiam o Brexit, a saída britânica, é justamente as imigrações, né? Os britânicos, infelizmente, são conhecidos justamente por esse nacionalismo exacerbado que beira a uma espécie de xenofobia. Então, já que o texto nos traz a ideia de que a imigração foi tema de debate durante o referendo, significa dizer que esse tema fez parte das discussões entre aqueles que foram convidados a votar. Não esqueçam disso. Ali continua dizendo para a gente, o governo do primeiro-ministro Boris Johnson, que apoiou o Brexit, já anunciou que pretende diminuir drasticamente o número de imigrantes e retomar o controle total sobre as fronteiras. Setores que dependem da mão de obra estrangeira, atenção, vamos lá, setores que dependem, estou grifando para ti, da mão de obra estrangeira, reagiram imediatamente. Quais são os setores? Clínicas, restaurantes. Opa, deixa eu melhorar aqui para gente, para ficar melhor, que eu grifei com o vermelho. Vou grifar aqui com o nosso marcador de texto. Setores, fechou? Que dependem da mão de obra estrangeira, reagiram imediatamente. Quais são os setores? Então vamos lá. Clínicas, restaurantes, bares, lavouras, ou seja, nós estamos falando de setores em que a mão de obra apresenta baixa qualificação, então, portanto. Esses setores vão sofrer. Por quê? Possivelmente é nesses setores que essa mão de obra estrangeira ela é empregada. Se não tem essa mão de obra, esses setores não terão mais a presença desse trabalhador imigrante. Quando o enunciado pergunta para a gente, o temor da política apresentada no texto expõe a dependência do país A. Então, o país está dependendo do quê, pessoal?
expõe a dependência do país a. É claro que a letra A de aprovados, ó. A circulação, não tenha dúvida disso, a circulação da mão de obra. Mão de obra essa que vai exercer funções de baixa qualificação, naquilo que nós vamos dizer e chamar de setor high-tech, alta qualificação, ou setor low-tech, baixa qualificação dentro do setor terciário. É claro que nesse caso é o setor low-tech, baixa qualificação, mas que para a economia local é essencial. Então, portanto, há um verdadeiro temor entre empresários, donos de bares, de lanchonetes, de clínicas, que geralmente dão emprego para essas pessoas, de que pode faltar mão de obra. Lembra que assim como outros países da Europa, a Grã-Bretanha, o conjunto de países que compõem a Grã-Bretanha, como a Inglaterra, a Escócia, o País de Gales e a Irlanda do Norte, estão passando por um processo de envelhecimento. E esse processo de envelhecimento, é claro que acaba por provocar, não esqueçam disso, a redução, não te esquece dessa informação, da base da pirâmide etária, perfeito? E um aumento do topo dessa pirâmide etária. Bom, isso, é claro, é consequência do número menor de filhos por família, o que possivelmente vai provocar uma redução, uma diminuição, né, uma restrição da força de trabalho jovem que poderia estar, inclusive, sendo empregada nesses setores. Sem essa mão de obra, nem nacional e nem imigrante, esses setores podem sofrer demais, não esqueça disso. Tudo bem? Vamos para o item 3, pessoal. Atenção! Agora, vamos lá na nossa queridíssima habilidade 9, né? Então, no item 3, deixa eu colocar de novo o azul, porque o azul vai destacar a habilidade que a gente está estudando, ó. A nossa queridíssima habilidade 9. Vou grifar para a gente não perder bem aqui a informação. Senhoras e senhores, a habilidade 9 é aquela que vai te convidar justamente a você tentar entender como é que funciona o comportamento das instituições. Instituições em escala local, nacional e global. Entre essas instituições, é claro, não te esquece disso, os chamados blocos econômicos ou instituições multilaterais, como a OMC, os BRICS e por aí vai. Detalhes, senhoras e senhores, como sempre, começamos, então, portanto, pelo enunciado, ele diz o seguinte: a atuação do órgão destacado no texto tem como um de seus objetivos. Então, vamos ver qual é esse organismo destacado, ó. A nova presidente do novo Banco de Desenvolvimento. Para quem não lembra, esse novo Banco de Desenvolvimento é o Banco de Desenvolvimento dos BRICS, né? Os BRICS que são esse mecanismo econômico, essa associação econômica que tem interesse comum, marcadamente feita e organizada por países emergentes, de economia emergente no século XXI. O termo BRICS, para quem não lembra, nasce como BRIC, sem o Szinho, né? Nasce lá em 2001, pensado, né? Criado, na verdade, por um economista inglês chamado de John Neal. Esse economista, naquela altura, em 2001, avaliava a ideia de que um grupo de nações emergentes cresceria tanto a ponto dessas nações não só dominarem, como regularem uma fatia muito importante da economia, do mercado e do comércio global. Deu muito certo essa percepção do John Neal, dando origem a esse grupo de nações emergentes fundamentalmente importantes. Em 2011, os BRICS são somados para mais uma sigla, chega a África do Sul, Sul e África, e fica finalmente BRICS no total, não te esquece disso. E finalmente, ano passado, 2024, em novembro de 2024, nós temos agora a entrada de novos BRICS, entre eles os africanos, Etiópia e Egito. Ali na região central da Ásia, você vai ter a presença de Emirados Árabes, Arábia Saudita e Irã. E mais ao extremo do planeta, extremo leste do planeta, nós teremos a presença da Indonésia. Esses novos BRICS, eles vão fortalecer esse mecanismo que não, atenção, não é um bloco econômico. Um bloco econômico, para nascer, precisa de um tratado, precisa de um conjunto de regras e estruturas que restringem e delimitam o comportamento dos países. Não é o caso dos BRICS. Os BRICS são uma iniciativa que tem interesse de promover o crescimento econômico comum. Fechou a informação para ti? Bom, segundo o texto, o Banco dos BRICS, agora considerado aí o novo Banco dos BRICS, atenção para cá para mim, deixa eu liberar aqui para a gente. Ó, voltamos. O nosso... Para de novo. Consegue cortar?
Bom, esses novos BRICS vão compor, então, portanto, esse banco, essa iniciativa financeira e econômica essencialmente importante, porque se torna uma alternativa que, de fato, vai contrapor os interesses, por exemplo, das potências ocidentais tradicionais, como os Estados Unidos da América e sua moeda fortíssima, que durante décadas foi utilizada como moeda padrão, que é o dólar. Mas bora ver o texto, ó. Ele diz assim mesmo: a nova presidente do novo Banco de Desenvolvimento, o NBD, conhecido como Banco dos BRICS, afirmou que a instituição de financiamento tem planos de expandir o número de países membros nos próximos anos, além de também ampliar a participação dos empréstimos feitos em moedas locais de seus participantes. Em 2021, em meio à intenção da instituição de ampliar seu alcance, a diretoria do NBD aprovou a entrada de 3 participantes de fora da sigla original: Bangladesh, Emirados Árabes e Egito. Lembrando que Bangladesh oficialmente não compõe os BRICS, é um parceiro muito próximo, está a um passo de fazer parte dos BRICS, mas que me parece já foi convidada a aderir ao banco. Então, nesse sentido, esse banco é uma espécie alternativa. Mas não só essas 3 nações citadas aqui têm interesse, o próprio Uruguai também, tá? Aí detalhe, ó, esse banco vai se tornar uma alternativa para que as nações que comercializarem e, é claro, financeiramente estejam conectadas a esse banco, não utilizem mais, não recorram mais ao dólar para isso. Aí quando ele te pergunta, a atuação do órgão destacada no texto tem como de seus objetivos reduzir a influência global de organizações supranacionais? Não, a ideia é ampliar a influência do NBD, né? B, incentivar a adoção de uma moeda única, e nem cita a adoção de uma moeda única, pelo contrário, ele até defende a ideia da utilização das moedas locais. C, estabelecer um mercado comum. Não, mercado comum é coisa de bloco econômico, os BRICS não são um bloco econômico. D, promover a cooperação econômica entre países em desenvolvimento. Agora sim, a nossa queridíssima letra D de dado é a alternativa correta para a gente. Não te esquece dessa informação. A ideia é promover uma cooperação entre estas nações. Fechou? Eu vou pular a nossa 4ª questão aqui, porque como eu já fiz uma de cartografia, acho que vocês estão bem, né, bem tranquilos em relação a isso. Vamos para essa 5ª questão aqui, tá? Eu quero nesse quinto item, porque ele trata justamente dos blocos econômicos. Como você tem um material completinho, essa 4ª questão ela está, inclusive, com um gabarito no teu material. Por que eu quero ir para o 5º item? Porque ele vai tratar dos famosíssimos blocos econômicos. Vamos ver? Então, no 5º item é o seguinte, a nossa 4ª questão, estou fazendo o 5º item, não te perde aí. Desse mesmo para a gente, ó. Para o mercado europeu, a implementação do acordo citado tende a promover o OA. Lembrando que esse 5º item aqui, ele vai apresentar a mesma habilidade, não te esquece disso, que a questão que eu te fiz anteriormente, né? A questão de número 3, tá? Que é aquela que você tem que analisar, avaliar, que você vai ter que, vai ser convidado a compreender as instituições multinacionais, né? Multilaterais, na verdade. Ele disse mesmo para a gente no texto base. O acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia foi anunciado oficialmente no dia 6 de dezembro de 2024. Então, de cara, ele já evidencia 2 grandes blocos aqui. Mercosul, um bloco do Cone Sul da América, e a União Europeia, um mega bloco mundial que fica ali no continente europeu. Não confundir bloco europeu com a Europa. Foi anunciado oficialmente no dia 6 de dezembro de 2024, após a reunião dos líderes do bloco na cúpula do Mercosul em Montevidéu, no Uruguai. O acordo não vale apenas para produtos agrícolas. Atenção, o acordo, vou grifar aqui, vou botar em vermelho aqui para gente. O acordo, atenção, não vale apenas para produtos agrícolas, mas foi esse setor que protagonizou boa parte dos embates. Então, apesar de não ser só ligado a questões agrícolas, foi o setor agrícola que liderou as discussões. Agricultores europeus, principalmente os franceses, manifestaram-se contra a aprovação desse acordo, alegando que devem ser prejudicados pela sua implementação. Me parece que esse acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia, ele não tem uma adesão em 100%. Por quê? Os agricultores europeus acham que vão sair perdendo com a entrada de produtos agrícolas sul-americanos. Entre esses produtos, a soja brasileira, a cana-de-açúcar, o feijão, o milho, o arroz, não esqueçam disso. Então, quando ele diz para o mercado europeu, a implementação do acordo citado, qual acordo? O acordo entre a União Europeia e Mercosul, tende a promover o OA. Vamos ver.
Declínio do volume de transações financeiras? Não, vai aumentar, né? Se esse acordo tem como principal motivação fomentar o comércio, incentivar o comércio. B, ampliação da concorrência de produtos primários? Segura. Para o mercado europeu, vai ampliar a concorrência de produtos primários? Pode ser, segura essa alternativa aí. C, dificultação da exportação de bens industrializados? Não, moçada, no texto nem cita bens industrializados e nenhuma possível dificuldade para isso. D, intensificação do isolamento das economias nacionais? Não, pelo contrário, isso é um acordo que quer aproximar em vez de isolar as economias nacionais. E, fortalecimento da imposição de barreiras alfandegárias? Não, pessoal, a ideia não é impor barreiras, mas é ampliar conexões, reduzindo impostos e barreiras alfandegárias. A alternativa correta me parece, então, a letra B de bola, e é por isso que os agricultores franceses estão reclamando, justamente por conta do fato de que a concorrência com produtos sul-americanos vai ser muito maior. Fechou? Fizemos 4 itens, atenção para o detalhe, não te esquece de ficar por aqui, você tem muita informação ao longo dessa nossa queridíssima COP30, não deixe de assistir às aulas e eu te vejo numa próxima oportunidade. Beijo, tchau, tamo juntas, valeu galera!